Olá, muito boa noite. Agora são 9 horas da noite, 21 horas. Sejam bem-vindos ao programa Ponto de Conexão. Eu sou a Cris Viegas e fico contigo até às 10h30 da noite. Hoje vamos falar sobre os transtornos alimentares. A estimativa é de que no Brasil, de 10 a 15 milhões de pessoas sofram com algum tipo de distúrbio. Os números estão mais presentes entre adolescentes e jovens adultos. Isso por conta dos padrões de beleza ou das dietas restritivas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 5% da população brasileira apresenta algum transtorno alimentar, como anorexia, bulimia e compulsão. Os especialistas reforçam que é preciso quebrar o preconceito e fortalecer o papel das famílias, destacando que intervenção precoce aumenta as chances de recuperação. Não se trata de escolha, mas de doenças graves, com fatores biológicos e ambientais e risco elevado de complicações. Apesar disso, o país ainda enfrenta a carência de serviços especializados e profissionais capacitados. A mensagem é clara: ampliar o acesso a tratamento de qualidade, baseado em evidências, e promover informação são passos essenciais para salvar vidas. Esse é o tema do Ponto de Conexão de hoje. Antes da gente iniciar essa conversa, eu lembro que nós estamos na TV aberta pelo canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. Também é possível acompanhar o programa Ponto de Conexão ao vivo no YouTube, que é lá no @canal Rede RS. Para a gente falar sobre os transtornos alimentares, eu recebo aqui no estúdio do Ponto de Conexão nessa noite a Clarissa Gralha, que é médica, psicoterapeuta especialista em transtornos alimentares e também coordenadora do setor de transtornos alimentares do CEAPIA, que é o Centro de Estudos, Atendimento e Pesquisa da Infância e Adolescência. Boa noite, doutora Clarissa, bem-vinda. Boa noite, gostaria muito de agradecer o convite e dizer que é um privilégio poder estar num espaço para a gente poder falar sobre o assunto que ainda tem tanto tabu. Muito bem, também está conosco Raquel Bertual Garcione Manfroy, que é nutricionista do setor de transtornos alimentares do CEAPIA e aprimorada em transtornos alimentares. Boa noite, Raquel, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Também está conosco nessa noite o Rodrigo Gabi Poli, psicólogo e doutor em psicologia. Rodrigo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado por se receber. E completa aqui a nossa bancada, Júlia Medeiros Huber, mestre em psiquiatria e ciências do comportamento e transtornos alimentares. Júlia, muito boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Muito bem, eu vou começar então a nossa conversa aqui com a doutora Clarissa, mas uma pergunta que eu estendo a todos vocês, cada um dentro das suas especialidades, com certeza vão ter aí muito que nos trazer aqui de informação. Primeiro, para a gente entender quais são os transtornos alimentares, né, que vão além, provavelmente vão além da relação com a comida, quais são eles, né, e até depois tem uma pergunta que está meio dentro dessa aí para fazer, doutora Clarissa. Tá bem. A gente considera como sendo alguma transtorno alimentar qualquer relação que haja prejuízo com a comida ou com comportamento alimentar que perdure, né? Entre os transtornos alimentares mais conhecidos, a gente tem a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar, né? Todos, então, falam sobre o quê? Sobre um sofrimento psíquico, que a gente diz, né? São pacientes que estão com muito sofrimento e que aparece isso, os sintomas aparecem através da relação com a comida. Então, a anorexia nervosa, a gente tem aquele estereótipo, né? Daquela pessoa muito magra, nem sempre é assim, às vezes tem o transtorno da anorexia nervosa e não tem tanto emagrecimento dessa forma, mas a gente quando pensa num paciente com anorexia, a gente fala mulher, porque é muito mais comum em mulheres do que em homens, por vários fatores, né? Um deles são as questões até sociais, de uma cobrança maior,
E outra questão importante é que normalmente os homens procuram menos atendimento, né? Tem mais dificuldade de procurar ajuda, não só em doença mental, lembrando que transtorno alimentar é um transtorno mental que precisa de ajuda multidisciplinar, mas para qualquer tipo de médico, né? Então a gente tem uma incidência maior em mulheres, então tem essa preocupação excessiva com o corpo, muito medo de ganhar peso, um emagrecimento com distorção de imagem, né? E isso é real, às vezes é difícil para as pessoas entenderem como assim, né? Ela não se vê como ela é, porque às vezes está muito emagrecida e a paciente realmente tem essa distorção. O que que é isso, né? Eu me vejo diferente de como eu estou, então eu estou muito magra e não me vejo dessa forma. Então são pacientes que restringem muito e normalmente começam após uma dieta restritiva. Então acho que é muito importante a gente deixar claro, e hoje em dia cada vez mais tem essa cobrança em relação à estética do perigo das dietas restritivas, né? As dietas restritivas tendem a levar a uma compulsão. Depois a Raquel até pode explicar a fisiopatologia de como isso acontece, né? A bulimia nervosa também tem uma preocupação em relação à estética, também pode ter emagrecimento, não é tão comum, mas normalmente os pacientes têm episódios de compulsão seguidos de algum método compensatório. Então, eu me alimento de uma grande quantidade de comida num período curto de tempo e depois eu me sinto mal por isso. Que às vezes as pessoas vão numa festa e dizem, eu tive uma compulsão. Não, compulsão é isso, né? Grande quantidade num período curto que depois eu me sinto mal fisicamente e com muita vergonha. E depois tem algum método. A gente sempre pensa no vômito, mas não é só vômito, pode ser laxante, diurético, exercício extenuante, que é uma outra coisa que acontece muito socialmente hoje. Fez exercício todos os dias, 2, 3 horas por dia. É o sinal de alerta, tem que ser aceso. E o outro transtorno mais conhecido, que é o transtorno de compulsão alimentar, que diferentemente da bulimia, né, a paciente tem um episódio de compulsão, mas não tem nenhum método compensatório. E aí, às vezes, pode ter obesidade ou sobrepeso, e também algumas pacientes não chegam a ter sobrepeso, mas têm episódios de compulsão. Então, são transtornos que estão aí, né? A gente tem atendido cada vez mais jovens. Antigamente, quando eu comecei a atender transtorno alimentar, começava mais tarde. Hoje em dia, com 10, 12 anos, a gente já vê, né, meninas, principalmente, sofrendo muito. E isso que eu acho que é importante, assim, a gente ressaltar, que transtorno alimentar é sinônimo de sofrimento mental, né? Então, não é falta de força de vontade, não é só parar de comer. Às vezes os pais dizem, né? É só parar de comer que emagrece, é só parar de vomitar que vai ficar bem, é só voltar a comer que tudo vai passar. Não funciona dessa forma, né? Os sintomas costumam aparecer mais na adolescência, mas já estão revelando uma relação com a comida que é disfuncional há muito tempo. E os transtornos alimentares são multifatoriais. O que quer dizer isso? Não tem uma causa única. Vários fatores acontecem para que alguém tenha o transtorno alimentar e desenvolva a patologia. Então, por isso que a prevenção, como foi dito, ela é muito importante. Quanto mais tempo de evolução da doença, pior é o prognóstico, né? É a mesma coisa com a hipertensão. Se eu tenho uma pressão alta desde muito cedo, até meus 40, 50 anos, quantos anos eu vou ter de evolução da doença? Então, o meu prognóstico é pior. Doença mental é igual. Só que, infelizmente, ainda existe muito tabu em relação à doença mental. E só se procura ajuda quando existe um sofrimento muito grande. E a gente tem que poder intervir precocemente, inclusive para poder proteger irmãos, no caso, né? Se eu tenho pais, os 2 pais com alguma questão de doença mental, a gente sabe que a genética existe, então vamos facilitar o ambiente para que toda a família possa ser atendida, que a ideia é essa, a gente trata lá no CEAPIA, não só o paciente, mas também a família, a gente tenta instrumentalizar essa família para dar conta de algo que é muito difícil, né? Tu ter um filho que toda refeição exige, né, uma demanda muito grande e angústia, né, de comer ou não comer, de vomitar, de ter compulsão, a gente não pode esquecer da rede de apoio e da família que fica doente junto com esse paciente, né? E não tentar achar culpados, e sim como a gente vai fazer para ajudar esse paciente que está precisando tanto de acolhimento. Certo. Raquel, essa relação com a comida, né, quando a comida acaba se tornando o meio, né, onde a pessoa vai externar esse adoecimento psíquico, mental, né,
como é que vocês trabalham essa questão, né, do paciente compreender que a comida é algo para nutrir o seu corpo, para a sua vida, para a sua saúde, né, e que ela não é ali a punição de algo, né? Parece ser uma punição nesse sentido. Exatamente. No início é difícil, né? Porque se a gente pegar uma paciente com anorexia nervosa, por exemplo, a figura da nutricionista já é uma pessoa é assustadora, né? Então, pensar que comer é o tratamento, né? Faz parte do tratamento, assim como a terapia e as medicações, se forem necessárias. Então, é isso que a gente trabalha muito com as pacientes, que ela precisa voltar a comer para ficar viva, né? Então, se a gente não tem nutrição, se o corpo não recebe alimentos, não vai mais ter vida, né? Então, poder conscientizar a família, né? Como a Clarissa disse. E a gente vai muito devagar, assim. Então, se ela aceita uma maçã e um iogurte 000 lá, né? Eu vou colocando coisinhas, outros alimentos que ela aceita minimamente, né? Ela ou ele. E aí, devagarinho, a gente vai construindo um plano alimentar juntos até que a gente consiga ter uma recuperação de peso, né? Para esse paciente sair, então, da desnutrição, porque geralmente eles estão desnutridos ou perderam muito peso. Podem não estar desnutridos, mas já emagrecidos, né? E chegar num IMC, que a gente chama, né, o índice de massa corporal adequado novamente. Então, eu sempre falo para os pacientes, assim, o meu objetivo não é te engordar, né? A gente só vai trabalhar para que tu fique saudável, né? E eu falo assim, como eu tô te ajudando, a gente vai trabalhar juntos para que tu recupere peso, depois eu também vou trabalhar contigo para que a gente mantenha o peso, né? Então, tem isso tudo. E os pacientes com bulimia nervosa e compulsão alimentar já é diferente, é desmistificar muito a alimentação, assim, porque esses pacientes têm muitos alimentos proibidos, né? Então eu não como bolo nunca, porque eu não consigo comer um pedaço. Então, se eu tenho bolo na minha casa, eu como o bolo inteiro, né? Se eu abrir uma barra de chocolate, eu vou comer a barra inteira. Então, a gente poder trabalhar com esse paciente que ele pode comprar um chocolatinho pequeno e comer o chocolatinho pequeno. Que se ele quer um sorvete, ele pode ir na sorveteria, pegar uma bola de sorvete, saborear, mas não comprar o pote e levar para casa. Porque aí ele vai ter uma compulsão, entende? Então, é tirar também essa proibição, porque hoje em dia a gente tem muito isso, né? Os alimentos proibidos, isso pode e isso não pode. Comida de gente gorda é salada e proteína. E comida de gente magra é o que ela quiser, né? É isso que vem na cabeça dos pacientes, assim. Então, a gente poder... Toda comida é permitida, não tem nada proibido, né? Só que a gente vai ter que ver o contexto, a quantidade, como que tu tá comendo aquela comida, por que tu comeu daquela forma. Então, é uma coisa mais ampla, não é uma dieta restritiva para esses pacientes, né? Então, o nosso objetivo não é emagrecer essas pessoas, é melhorar a relação delas com a alimentação. E aí, o emagrecimento vai ser uma consequência. Certo. Rodrigo, pelo que eu estou ouvindo aqui, a Clarissa e a Raquel, me parece que a maior parte dos pacientes são do sexo feminino. Me corrija aí se eu estou errada, né? E que essas duas doenças, anorexia e bulimia, também aparecem com mais frequência. Sim, acho que os estudos mostram que ainda tem, acho que um predomínio, né, maior dos casos em pacientes sexo feminino, não que não aconteçam em pacientes sexo masculino, né? Até acho que, em parte, pode ter um enfesamento desses resultados, porque ainda é mais difícil os homens procurarem ajuda, né? E ainda assumirem que tem algum tipo de sofrimento, algum tipo de patologia e que vão precisar de ajuda para lidar com isso, né? Acho que entre o público feminino é mais fácil, né, procurarem ajuda quando elas estão com alguma questão, né? Então, acho que sim, tem essa diferença.
E na maioria das vezes, né, em experiência que vocês têm, assim, de consultório, né, de tratamento, essas pessoas, elas têm consciência, assim, de que estão adoecidas e de que é importante cuidar dessa parte psíquica, psicológica, né, a aceitação de uma terapia, por exemplo. Uhum. Isso varia bastante. Eu acho que a gente tem, acho que cada um de nós trabalha no seu consultório e também a gente atende junto lá no CEAP, né, que a gente pode depois, se for o caso, estar explicando um pouco mais como é que funciona o nosso serviço, se for, né, interessante. Mas eu acho que isso varia bastante, né? A gente recebe tanto pacientes que eu acho que já estão muito em contato com o seu sofrimento, né, e que talvez aí já venha, talvez até casos que estão há mais tempo adoecidos e que depois chegarem um pouco mais tarde já estão com a doença um pouquinho já mais enraizada, com algumas questões de funcionamento um pouco mais consolidado, né, mas também a gente tem pacientes que chegam, às vezes crianças, ou adolescentes ou adultos também, que a gente vê que eles chegaram muito pela força que a família teve em identificar que alguma coisa não está bem e de dizer, não, a gente precisa resolver esse problema e a gente precisa de ajuda para isso, né? Então, até por isso, acho que a Clarissa estava falando antes, acho que é importante destacar do papel fundamental, não só que a família tem, mas também, às vezes, a escola ou algum outro grupo, né, que aquele paciente está inserido, porque, às vezes, é por ali que começa a aparecer e começa a se dar conta que alguma coisa não está bem, que aquele paciente, talvez, que era mais falante, começou a se fechar, que aquele paciente que, talvez, aquela pessoa, né, que estava se alimentando, de certa forma, começou a comer escondido, né, começou a evitar certos grupos alimentares, ou começou a comer talvez em excesso, né, começou a aparecer alguns comportamentos até de prejuízo, né, na educação, na socialização, no trabalho, e ali vai sendo percebido alguma coisa que talvez motive aquela rede de apoio, né, da família, da escola, de estar, né, levando aquela pessoa ou tentando conscientizar aquela pessoa que ela precisa procurar algum tipo de ajuda, né? Então, com alguns casos nossos, né, e acho que o CEAP é como sendo uma instituição da infância e da adolescência, né, apesar da gente também atender pacientes adultos lá, né, é um setor que atende todas as faixas etárias, né, a gente conta muito com a ajuda da família para que esse paciente não só chegue muitas vezes, né, acho que às vezes ainda é raro acontecer casos que o adolescente ou a criança se percebe doente e diz, olha só, mãe, ou pai, eu estou sofrendo, eu preciso, mas acontece, adolescente às vezes acontece, de até, às vezes, até... É curioso, eles até pedem para o pai como presente, né, de ganhar terapia, por se dar conta da importância, né? E acho que até, depois, nós pensamos um pouco melhor também, acho que as redes sociais também influenciam nesse sentido, porque acho que as redes sociais estão ali, às vezes, para o bem e para o mal, né? Sim, às vezes ajudam até a circular essas informações que são importantes de cuidar da saúde mental, então algumas adolescentes por ali pensam, né, baixo eu tenho alguma coisa, né, porque às vezes algum influenciador divulgou, né, e aí se captou algo que eu não estou bem, preciso procurar uma ajuda, assim como às vezes para o mal, né? Então, às vezes acontece deles chegarem já conscientes, né? Mas alguns só chegam porque, como eu estava falando antes, os pais ou a escola perceberam e eles fizeram essa linha de frente de, não, pera, a gente vai ir, ou não quero ir mais, não, mas é importante que tu siga indo. E às vezes a gente consegue manter um tratamento porque eles estão ali dando esse suporte. Junto com a gente, Doutora Júlia, quanto tem de transtorno de ansiedade ou de depressão, né, por trás do transtorno alimentar? Na verdade, a gente costuma dizer que nos transtornos alimentares, a comorbidade psiquiátrica não é exceção, ela é a regra. Né? É muito difícil chegar um paciente no consultório que tenha somente o transtorno alimentar. Os pacientes chegam com transtorno de ansiedade, com transtornos depressivos, com transtorno de humor bipolar, com transtorno de personalidade, associado ao transtorno alimentar. E algumas vezes ele pode até iniciar com um quadro de transtorno alimentar, no entanto, esse quadro primário, ele traz tanto sofrimento, isolamento, tantas perdas no entorno daquele paciente, e esse paciente acaba ficando mais deprimido ou até mais ansioso. E claro que quando a gente pensa num paciente que tem múltiplos sintomas psiquiátricos, são pacientes mais complexos, quadros mais complexos, que tendem a algo mais grave mesmo. Então, por isso também a importância da equipe multidisciplinar. Porque é um paciente que está
adoecido em várias faces da sua vida, inclusive a face escolar, acadêmica, laboral, familiar, a parte clínica, fisiológica. Então, a gente também tem na equipe, e eu no meu consultório, assim como os outros colegas, um acompanhamento no médico clínico, né, que está sempre acompanhando esses pacientes do ponto de vista laboratorial, hematológico, acompanhamento ósseo para as meninas. Lembrando que a maioria dos transtornos alimentares inicia na puberdade, um período importante de formação óssea, formação e maturação dos caracteres sexuais secundários. Então, a gente pega meninas em amenorreia ou que nunca tiveram amenarquia, que é a primeira menstruação, e isso, então, pode ter uma consequência, inclusive, no crescimento ponderal lá adiante. Né? Então, que nem eu falei no início, um transtorno complexo, e a gente precisa de uma equipe para tratar. Né? Complexo do ponto de vista emocional, nutricional e físico. É um conjunto tem que estar bem alinhado. A equipe tem que estar alinhada. Eu estava me recordando aqui de um filme que eu assisti, que eu acho que muita gente assistiu, que se chama O Mínimo para Viver. Sim. Em que essa personagem que sofria de anorexia, ela tinha vários comportamentos ali que eram trazidos pela personagem, né? E uma dessas práticas, assim, era a corrida. Então, assim, quando comia qualquer coisinha mínima, ela pensava que ela tinha que correr muito, 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 porque ela tinha que se livrar daquela comida, né? Esse é um comportamento também que está atrelado a essas doenças. Sim, tem uma sensação de culpa, né? Então, eu não deveria ter comido, eu comi e vou engordar. Então, tem que dar um jeito, né, de perder isso que eu ingeri. Né? Então, elas fazem muito exercício físico. Inclusive, no filme, ela mostra ela fazendo abdominal na cama. Né? E isso é muito comum. E por isso que a gente sempre fala, né, da importância da rede de apoio. Né? Nós precisamos muito de uma rede de apoio no tratamento das pacientes, porque muitas vezes as pacientes não podem ficar sozinhas em casa. Porque é uma oportunidade que elas encontram para subir e descer a escada, ficar correndo no mesmo lugar, muitas vezes até ajudar, né, na limpeza de casa, se oferecem para limpar a casa. A gente tem que pensar que são pacientes na anorexia com uma ingesta calórica mínima. Né? Às vezes tem pacientes que ingerem 200, 300 calorias, que só o metabolismo basal já é superior à ingesta, então elas já estão em déficit. Eu acho muito importante isso que a Raquel trouxe, que a gente não é um grupo nem para engordar, nem para emagrecer. Eu sempre falo isso para os pais, nós não somos um spa. A relação com a comida, ela é primária. Quando a gente nasce, a primeira forma que a gente se comunica é através do aleitamento, né? E isso está sendo cada vez mais estimulado, inclusive no momento do parto. Antigamente não se fazia isso, né? Justamente por isso, que é uma forma de eu conseguir me comunicar. Se eu estou com um sintoma alimentar, algo não está bem com a relação com a comida. Se eu me relaciono de uma forma diferente, a perda de peso ou a reposição do peso vai acontecer naturalmente, né? Então, esse é um trabalho que ele é árduo e é longo. E muitas vezes os pais chegam, e é compreensível, com muita angústia, porque ter um filho que não come é desesperador. Sim. A gente tem que imaginar que em todas as refeições, né, tem uma mobilização, ou que não come, ou que come e vomita, ou que come em grande quantidade. Fica a família toda, né, pensando, agora como é que vai ser? Todo mundo fica mobilizado na patologia, se comunica através da doença. Então, o objetivo também é esse, né, que a gente possa ter um olhar de saúde, apesar de ter muita doença naquele momento, né? E com o tempo, isso que é importante, né, tratamento psicoterápico não é um remédio para febre que a gente toma e em seguida melhora, né? É todo um tempo que necessita para que aquilo seja modificado. A gente tem que pensar que aquele sintoma não começou naquele mês, naquele 3 meses. Ele já vem sendo instituído há um tempo, e na adolescência, como a gente vem falando, que já é uma fase, né? O adolescer já é uma fase extremamente complexa, né? Mudanças corporais, hormonais, escolhas de grupos, questões de sexualidades, escolhas profissionais. Isso exige, é uma demanda muito grande psíquica, que às vezes a gente não dá conta e transborda
para o corpo. Então, o sintoma, essa dificuldade de lidar com todas essas questões, ela vai para algum lugar, a gente diz, que é o corpo. Então, a ideia, e a gente tem uma equipe multidisciplinar, como os colegas falaram, porque a gente não acredita, e acho que isso também é importante, né? Que seja possível tratar um transtorno alimentar que, como a Júlia falou, acomete vários sistemas, não só um, com um profissional, né? Sim. Seria muito arrogância e onipotência achar que eu sozinha posso dar conta de questões tão complexas, né? Então, a importância de se ter, né, uma equipe multidisciplinar, nutricionista fundamental para fazer esse manejo, né, nutricional e explicar que a ideia não é engordar ninguém. Por exemplo, a anorexia, eu sempre falo para os pais, né, vamos fazer uma analogia a um cheque especial, por exemplo, né? Se tu tá com 5 mil negativo e tu deposita 3, ainda tá 2 negativo. Tu não aumentou o teu dinheiro. Então, as pacientes não estão ganhando peso nem engordando, elas estão repondo algo que está negativo, porque elas estão abaixo do que é esperado para a idade delas, né? Só que é algo muito complexo de verdade e que leva tempo, né? Como tudo na vida, né? É uma construção, inclusive o vínculo. Que nós trabalhamos com um vínculo, né? E tu perguntou para a Raquel como é, né, lidar com uma paciente que está com a questão alimentar. É muito difícil. É muito difícil porque ela não quer estar ali. Porque a nutricionista é quem vai engordá-la, né? Então, é tudo construído com muito afeto, muita ciência. A gente é um grupo lá no CEAP, é uma instituição que é referência de atendimento em infância e adolescência e a gente preza pelo estudo, então a gente estuda muito sobre isso e muita disponibilidade. E a gente ajuda os pais a entenderem, né, que a gente entende a urgência, que quando a gente está em sofrimento, sempre o sofrimento da gente é o maior. Que às vezes as pessoas perguntam, né, quem é que está sofrendo mais? É quem está sentindo, não tem como a gente comparar sofrimento, né? E a gente vai ajudando e mostrando para eles que vai levar um tempo. Claro, tem pacientes que estão em risco e a gente tem que fazer uma internação psiquiátrica, que acontece e tem acontecido com bastante frequência até no grupo. A gente tem pego meninas muito jovens com indicação de internação psiquiátrica, então, claro, é um risco, né? A anorexia é uma doença psiquiátrica com índice de mortalidade muito alto, tanto pelo risco de suicídio quanto por questões clínicas. Então, a gente tem essa avaliação junto com a médica clínica e junto com a equipe. Bom, se essa paciente tem indicação de internar, vai ser internada. Mas se a gente avalia, né, que não está em risco de suicídio nem em risco clínico, a gente pode ficar acompanhando a nível ambulatorial, que é isso que a gente faz tanto no CEAP quanto no consultório. A gente vai ajudando aos pais, que eu acho isso muito importante, né? A gente reforçar que os pais também precisam de ajuda, né? Também precisam ser fortalecidos para esse momento, porque, por exemplo, uma sessão de terapia dura 45 minutos, né? O resto do tempo todo, a paciente está no ambiente. Eu preciso ajudar esses pais a poderem dar conta desse sofrimento, né? Eu até estava pensando aqui também nessa relação da família e das doenças, né? O quanto disso pode ter relação com aquelas questões que são passadas muitas vezes pela família quando ainda a criança é muito pequena, né? De tem que comer tudo, né? Aquelas coisas, não vai sair da mesa se não comer tudo. E às vezes a criança já está satisfeita ou não estava com muita fome, né? Eu sei, pode ser uma bobagem isso que eu estou dizendo. Não faz sentido. Mas assim, se tem alguma relação disso também, né? Desse início ali da infância com a relação com a comida, com como a família encara isso, né? Vai ter que comer, não quero comer, sei lá, não quero comer maçã. Não, vai comer maçã, tem que comer maçã, né? Então, ou não vai comer nenhum doce. Acho que a Raquel pode iniciar aí essa abordagem. É importante que na infância, né, a gente respeite a criança. Se a gente for pensar no recém-nascido, ele mama e quando ele está satisfeito, ele larga o peito, não é? Sim. Então, já instintivamente, a gente aprende fome e saciedade lá quando é bebê, né? Então, o bebê tá com fome, ele chora, ele ganha mamar, quando ele tá satisfeito, ele larga o peito e ele não tem mais interesse naquele momento, né? Quando ele tem fome de novo, ele vai repetir. Então, a gente já vem com isso. E muitas vezes os pais, né, querendo acertar, obviamente, acabam insistindo para que os filhos comam mais, né? Às vezes a criança quer repetir e aí diz, não pode repetir, né? Então, os pais são responsáveis pelo que vai ser ofertado, né? Então, o que vai ter na mesa para comer.
E a criança, ela tem condições de escolher e também de dizer o quanto, né? Então, se ela está com fome, se ela não está com fome, se ela está saciada, né? E aí, quando ela está saciada, ela pode parar de comer, né? Então, só que isso a gente vai desaprendendo ao longo da nossa infância, da nossa vida. Nós mesmos, adultos, muitas vezes, muitos pacientes, eu falo, quais são os sinais de fome? Como é que tu percebe quando tu tá com fome? Não sei. sabe. Entende? Na anorexia, por exemplo, há uma negação da fome. Não é que as pacientes anoréxicas não sintam fome, elas sentem. Mas elas vão ignorando esses sinais e aí ela tem dor de cabeça, ela tem mal-estar, ela tá lá meio tonta, com uma hipoglicemia possivelmente, e não conecta isso com fome. Não, eu não sinto fome, é o que elas me dizem, né? E aí, e também o contrário, né? Nossa, a gente come demais, fica muito cheia, nossa, com aquela sensação que até pode acontecer, mas de vez em quando, né? No Natal, come um pouco mais, porque a comida é diferente, enfim. Mas acontece das pacientes com compulsão ou com bulimia nervosa ficarem cheias sempre e não se darem conta de que aquilo não é o normal, né? Que deveria parar de comer antes. Então, tudo isso, então, a gente vai desaprendendo ao longo da vida e aí faz parte do meu trabalho refazer essa conexão, que é refazer a conexão da cabeça com o corpo, com a sensação que a comida traz no corpo, né? Então, acho que isso é bem importante mesmo. Faz muito sentido. Mas, Cris, que pode interromper, Cris, mas é que tu falou que a gente podia ir complementando. Por favor. A resposta um do outro. Mas isso que, enfim, que tu falou de, não sei se é bobagem isso que eu tô falando, não é bobagem nenhuma, né? Uma coisa que a gente tem que ter muito claro é que todas as capacidades que a gente tem, né, nós enquanto adultos, a gente não nasceu com nenhuma delas, né? A gente, todas elas foi construindo e aprendendo e desenvolvendo elas ao longo da nossa vida. E se a gente conseguiu fazer, né, chegar na vida adulta conseguindo fazer algumas coisas, como, por exemplo, isso que a Raquel falou, né? Não se dá conta de que isso que eu estou sentindo na minha barriga, né? Então, seja uma sensação de fome. Ou isso que eu estou sentindo agora é uma sensação que estou satisfeito, então, se estou satisfeito ou não, preciso comer mais, né? Tudo isso são coisas que foram sendo adquiridas e construídas ao longo do nosso desenvolvimento. E se a gente conseguiu, quando a gente está falando de desenvolver isso, é porque a gente tinha ali, quando a gente era pequenininho, um adulto, né, disponível que pôde fazer isso por nós, né? Então, se a gente tem, né, que a gente falou no teu exemplo, né, uma mãe, um pai, e que nem a gente estava falando antes, né, que na melhor das intenções, tentando acertar, querendo ajudar o filho, diz assim, não, tu só vai sair da mesa se tu comer tudo, né? Então a criança já está dando sinais para si mesma, para eles, né, que ela já está satisfeita e que aquilo vai ser passar o limite dela, né? Como que ela vai conseguir aprender a respeitar o seu próprio, né, aquilo que vem de dentro, né, de sentimentos e sensações, se ela está talvez com um adulto ali que não está conseguindo se conectar com os sinais que ela está transmitindo, né? Isso é importante a gente se dar conta, porque quando... É uma coisa que ajuda bastante a entender essa questão, pelo menos como eu penso dos transtornos alimentares, né? Fazendo também um link com uma coisa que a Clarissa falou antes, né? Os transtornos alimentares, eles são uma doença emocional, né, que acaba aparecendo o sofrimento no corpo, né? E se ela aparece, né, no corpo, é porque naquele momento, né, aquela pessoa, talvez ela não tinha outros recursos, talvez mais evoluídos ou mais adaptativos para dar conta daquilo, né? Então a forma que ela está conseguindo encontrar para lidar, né, com aquela situação, talvez para uma situação difícil, alguma questão emocional, algum conflito, é através do corpo. Então ela está conseguindo demonstrar que ela está passando por alguma dificuldade e lidar com aquela dificuldade através do corpo da alimentação, né? Comendo em excesso, ou restringindo, ou comendo e vomitando depois, né? Tendo algum método compensatório. Então, se a gente for para pensar, eu gosto muito de pensar nos bebês para entender isso, porque quando a gente nasce, a gente tem uma mente muito frágil, né? Uma mente muito rudimentar. E quando a gente nasce, a gente tem muito pouco recurso para conseguir lidar com as coisas que a gente sente, as coisas que vêm de dentro, as coisas que vêm de fora. Então, o bebê, se a gente for para pensar, né, ele é o momento da nossa vida em que a gente expressa o que a gente está sentindo, principalmente pelo corpo, né? O bebê não tem outra forma de expressar, a gente não tem forma de conseguir falar ou dizer, estou sentindo tal coisa, né? O bebê, se ele está sentindo fome, ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai se espernear, né? E aí ele vai precisar... Então, é a forma que ele encontra de estar pondo aquilo para fora, né? Aquele sofrimento para fora, porque
A mente dele é muito rudimentar, né? Mas com o passar do tempo, que eu estava falando antes, ele vai desenvolvendo outras capacidades para lidar com aquilo, mas para isso, né, precisa ter um adulto ali disponível, né? Que talvez, vamos pegar um exemplo, né? Um bebê que está com fome, né? E ele chora porque está com fome, né? Então, se ele tem um adulto ali que está disponível, né? Ele vai olhar para aquele bebê e vai dizer, talvez a mãe, né? Ah, filho, o que tu tem? Né? Então, ela vai parar um tempo para captar aqueles sinais que o bebê está passando, né? Vai pensar sobre aquilo e vai devolver aquilo para o bebê, dizendo, ah, filho, acho que tu está com fome, né? Só um pouquinho que a mãe vai dar uma mamar para ti. Aí ela oferece o seio, oferece, né, a mamadeira, e aquilo vai tranquilizar aquela fome do bebê. Então, tu percebe, a gente, né, o quanto de coisa essa pequena interação já demonstra ali, né? Que a gente consegue comunicar o que a gente está sentindo, que uma outra pessoa consegue captar, né, as coisas que a gente, ou entender as coisas que a gente está passando, que aquilo tem um nome, né, que tem uma forma de lidar com aquilo. Então, são pequenas coisinhas, né, que vão sendo transmitidas para o bebê e ao longo de uma vida toda que vão dando recursos para ele lidar com as coisas que ele vai sentindo, né? Isso é muito importante, o Rodrigo está trazendo. A gente chama isso em psicanálise de a gente poder nomear as sensações, né? Que quando a gente é pequeno, a gente é muito visceral, né? É corporal. Então, a gente precisa de alguém que contenha isso, né? Dê um nome para isso e dê um significado e nos ajude, né? Então, se eu choro, também sempre acham que a fome também é um problema, né? Porque cada choro é de uma coisa. Então, o ideal, e a gente sabe, né, que todo mundo faz o que pode como pais, porque é muito difícil ser pai e mãe. Eu acho que a sociedade romantiza muito, né? Mas o ideal é que a gente poder, aos poucos, ir reconhecendo nos filhos o que cada choro, o que cada manifestação corporal representa. Porque, desta forma, essa criança, esse bebê, vai internalizar o que é isso. Vai colocar para dentro. Então, essa sensação que eu estou agora é fome. Essa sensação que eu estou agora é sono. Essa que eu estou agora é cansaço. Essa está na hora de trocar a fralda. E eu mesmo chego e digo, né? Mãe, eu estou com fome. Mãe, eu tô com sono. Mas como é que eu soube disso, né? Foi como o Rodrigo falou, eu não nasci com uma legenda, brinco com os meus alunos, né, de mapa aquelas, né? Vai a corzinha, clima e relevo. Alguém disse isso para mim. E aí eu fui codificando, mas para isso acontecer, essas codificações, essas nomeações, elas têm que ser constantes, seguras. Eu tenho que ter certeza que alguém vai vir me ajudar a entender o que se passa no meu corpo, para que isso depois tenha um nome para mim psiquicamente e eu consiga, inclusive, depois com o tempo me acalmar sozinha. Porque às vezes a minha comida, meu mamar, não vem naquele momento que eu quero. Que é que a gente fala hoje na tolerância à frustração. Bom, agora não vem, mas vai vir. Porque essa pessoa, essa mãe, esse pai, essa cuidadora, sempre vem. Pode ser que demore um pouco mais, mas vai vir. Então eu vou me acalmando um pouquinho, esperando isso acontecer. Vou, né, me distraindo, chupo meu dedo, pego o bico, olho o móvel, porque eu sei, eu confio, né, que alguém vai vir me ajudar. Mas isso é uma construção, assim como a psicanálise e a terapia. Por isso que a gente diz, né, vocês chegam aqui com anos de evolução desse jeito dentro da família, e cada um com suas características. Não tem como um tratamento modificar essas percepções e essas vivências e essas angústias de uma hora para outra. Assim como se demorou para se construir, né, o sujeito, quem ele é, se demora também um tempo no tratamento. Né? Com certeza. A Júlia, doutora Júlia, eu também queria saber com relação a, especificamente com crianças e adolescentes, né? Essas criações, assim, né, essas condutas familiares em que, às vezes, a educação é muito... como é que eu posso dizer, é muito dura, né? Uma educação onde tem o castigo, né? Muito rígida. Isso tem alguma relação também com esse tipo de transtorno, que pode ser na infância, mas também pode ser depois, não sei? Sim, eu acho que isso até é uma continuação do que a Clarice e o Rodrigo estavam trazendo, né? De um bebê, então, que não consegue ir... A mãe que não consegue ir ao encontro das necessidades do bebê, por questões da mãe, dos pais, do cuidador, dos responsáveis, e acaba sendo muito rígido e não devolvendo para o bebê o que ele está precisando naquele momento. E isso vai ter consequências lá adiante, na puberdade, na adolescência, inclusive na própria autoestima.
Então, talvez seja um adolescente mais isolado, um adolescente que se compara sempre negativamente, porque não recebeu aquele olhar positivo dos pais, né? Aquele elogio tão importante que já vai fazendo com que cresça um narcisismo, que a gente diz que é importante para todo mundo. Claro, não é um narcisismo patológico, mas é um narcisismo de saber se cuidar, se valorizar, e isso vem muito dos pais. E pais muito rígidos não conseguem transmitir essa questão para os filhos. E uma situação importante também é que pais com transtorno alimentar têm de 2 a 4 vezes mais chances de ter filhos com transtorno alimentar. Então, isso é um reflexo, né, epidemiológico até, do que a gente vem falando. Porque para aquele pai que também tem questões difíceis com o corpo, com peso, com a alimentação, obviamente vai passar isso para os seus filhos. Né? Uma mãe que supervaloriza o corpo, a forma, pode até não ser de uma maneira direta, né? Mas por modelagem, indiretamente, aquele adolescente, as meninas principalmente que são mais sensíveis a isso, né? E tendem a idealizar as mães. Quando é uma mãe que valoriza muito o corpo, a magreza, faz horas de atividade física, aquela menina vai pensar que aquilo é o importante, que aquilo é o ideal. E ela vai querer atingir aquilo. Só que uma menina que está na puberdade, o corpo dela é muito diferente da mãe. É uma menina que está começando a ter seios, quadril, né? A gordura começa a se localizar em locais que talvez não sejam, né, como ela gostaria, distribuição do corpo. Então, isso vai deixando ela mais frágil. Sim. Né? Em vários sentidos. Então, a questão de como o pai e a mãe vão lidar com tudo isso é muito importante. Mas, lembrando que, né, a Clarissa falou também, não é uma questão de culpar os pais. Sim. Né? A gente sabe que os transtornos alimentares são multifatoriais, então tem que ter a genética, tem que ter o perfil daquele paciente, a questão ambiental, mas quando é visto, detectado, os pais sim são responsáveis em levar aquela criança, adolescente pro atendimento, né? Isso sim. Tá. Né? Muito bem, a gente tem que fazer o nosso primeiro intervalinho aqui, vamos pro break, mas em 3 minutinhos a gente já está de volta e seguimos conversando aqui sobre transtornos alimentares. Até já! Agora faltam 15 minutos para as 22 horas, para as 10 da noite. Estamos de volta com o Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Lembrando que nós estamos na TV aberta pelo canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. Também é possível nos acompanhar lá no YouTube, no @canal Rede RS. O nosso assunto hoje é sobre o transtorno alimentar. A gente tem aí um dado da Organização Mundial da Saúde de que 4,7% da população brasileira sofre de transtorno de compulsão alimentar, o que representa quase o dobro da média mundial de 2,6%. É bastante coisa, isso diz muito. E a gente está aqui, então, no programa com a Clarissa Gralha, que é uma médica psicoterapeuta, especialista nestes problemas de transtornos alimentares e que também coordena o setor de transtornos alimentares do CEAPIA, que é o Centro de Estudos, Atendimento e Pesquisa da Infância e Adolescência. Também aqui conosco a Raquel Bertual Gardione Manfroy, nutricionista do setor de transtornos alimentares do CEAPIA, o Rodrigo Gabi Poli, que é psicólogo e doutor em psicologia, e completando aqui a nossa bancada, também a doutora Júlia Medeiros Huber, mestre em psiquiatria e ciências do comportamento e transtornos alimentares. No primeiro bloco a gente já falou um pouco, né, sobre os tipos de transtornos, como é que eles se desencadeiam. Falamos bastante também sobre essas questões com crianças, com adolescentes. E aí eu queria ouvir também um pouco de vocês sobre os primeiros sinais, né? Provavelmente cada caso é um caso, mas
os sinais, né, de que algo não vai bem, né, principalmente no caso de crianças e adolescentes, para que a família esteja atenta e possa fazer algo o quanto antes, né? Eu acho que muito importante isso, mudanças de padrão, assim, né? A gente sempre fala isso, né? Que a família tem que ficar atenta a mudanças, né? Claro que existem fases no desenvolvimento, né? Que é até uma questão que os pais trazem, assim, que as crianças às vezes mudam um pouco o seu paladar, né? O que é normal, né? Porém, quando traz prejuízo, e isso acho que também é uma outra questão que é relevante, né? Como é que a gente sabe se tem transtorno, se é doença ou se não é, né? Às vezes os pais perguntam, justamente a questão do prejuízo. Então, tem que ter algum tipo de prejuízo, né? Tanto nutricional, né? De crescimento, social, laboral, né? Um quadro depressivo, ansioso. Então, tem uma mudança de padrão, né? Quais seriam os sinais, né? Que eu acho que é importante, assim, o que é um sinal e o que é um sintoma? Sinal é aquilo que a gente percebe, sintoma é aquilo que eu sinto. Então, muitas vezes, o adolescente não está conseguindo nomear o que ele está sentindo. Não tem ainda um sintoma que ele consegue localizar, mas existem sinais, né? Então, por exemplo, eu mudei muito meu paladar. Eu comia, né, pão de queijo, doce, carboidrato, fritura. De uma hora para outra, eu comecei a não comer. Daí começam o que a gente falou, né, que a Raquel falou, os alimentos proibidos. Normalmente, alimento proibido não é verdura nem legume, né? São alimentos mais calóricos, obviamente, que é justamente pelo medo, né? E essa ideia do engordar que começa a criar alimentos proibidos. Por isso que a gente fala que não existe alimento proibido, nós somos totalmente contra, por exemplo, o dia do lixo, né? Que dizem, o dia do lixo, uma vez por semana, alimento não é lixo, né? Eu acho que é uma ofensa, inclusive, ao alimento, né? É um privilégio se poder ter acesso à alimentação. Então, alguns alimentos que antes os adolescentes comiam, começaram a ser proibidos, né? Comem e vão para o banheiro logo em seguida, né? Muitas vezes com o intuito de provocar o vômito, né? Uma preocupação excessiva com a imagem. Então, começam a contar calorias ou começam a estudar. Nossas pacientes, né? A gente sempre comenta, sabem as calorias dos alimentos, às vezes mais até do que a gente, assim, né? Porque elas vão atrás para saber o quanto é o aporte calórico que elas estão ingerindo. Eu prefiro nem saber, que eu quero comer. Essas mudanças de isolamento, né? Sim. Começam a não comer com um grupo, começam a evitar sair com um grupo, porque normalmente na nossa sociedade, principalmente aqui no Sul, né, quando a gente se reúne para comer. E é muito comum ter muita oferta de comida na mesa. E isso é muito ansiogênico, né, para essas pacientes. As datas festivas também, né? Natal, Páscoa, Ano Novo, Dias das Mães, Dia dos Pais, aniversários, onde tem uma oferta também grande de comida, né? Exercícios, então, em grande quantidade. Justificar, né, a restrição, porque, eu não estou com fome, eu já comi, comer escondido. Levar comida para o quarto, então às vezes pode se encontrar, né, os papéis, os sacos, os restos de comida escondida no quarto. Levantar de madrugada para comer, né? Então, o emagrecimento muito rápido, então a gente começa a perceber, olha, perdeu o peso, como a Raquel falou, às vezes não tem o IMC abaixo do que a gente considera como sendo indicativo, né, que seria 18,5, mas teve uma perda importante de peso num período curto de tempo. Porque como é que se dá uma perda de peso grande com restrição? Né? Então, esses são sinais e às vezes são mais sutis, nem sempre são fáceis de ser vistos. Mas como o Rodrigo falou, assim, a escola, né, é um aliado, as amigas também são aliadas que percebem a fulana mudou o seu comportamento, ela está diferente, está mais entristecida, está mais ansiosa, falando muito de comida, né? Ou usando roupas mais largas para disfarçar também o emagrecimento, né? Então, são sinais que vão surgindo e que a gente, às vezes, se leva esse adolescente precocemente para o atendimento, a gente consegue intervir também mais cedo do que depois de, sei lá, uns 2, 3 anos de evolução, em que aquilo já está mais instituído, já está começando a fazer parte da identidade do sujeito, né? Porque a adolescência, ela é uma busca de quem eu sou, o que eu gosto, quem eu sou, que a gente chama isso de construção de identidade. E às vezes o sintoma, né, o transtorno alimentar entra nisso e acaba virando parte da identidade, né, de quem eu sou. E aí, claro, o tratamento ele é mais longo e mais difícil. Então, quanto mais precoce, na dúvida, a gente sempre diz, né? Na dúvida, leve para alguém para avaliar, para um especialista, porque às vezes não tem um transtorno
instituído, diagnosticado, mas já tem uma relação atrapalhada, né, com a comida. E a gente pode intervir precocemente, diminuindo o curso da doença, que é o tempo que ela fica atuando, e melhorando o prognóstico. Eu posso só complementar, desculpa. Fica à vontade. Mas complementando o que a Cris estava falando, eu acho que uma coisa que dificulta bastante, às vezes, é que hoje em dia muitos comportamentos, né, que talvez a gente, né, que trabalha na área, que é profissional e que acende uma luzinha de bater alguma coisa que a gente precisa investigar aqui e entender com mais calma ou com mais profundidade, alguns deles, socialmente, eles são lidos como desejados ou como sinal de que as coisas estão indo bem, né? Então, às vezes, parece uma menina pequena já começa a se preocupar com a alimentação ou com o corpo. Talvez em algum ambiente isso pode estar sendo valorizado, né? Olha só como ela está preocupada, como ela está consciente. E talvez por trás já tenha alguma coisa já desengatilhando, assim, que a gente precisa estar olhando mais de pertinho, né? Eu acho que todos esses sinais, assim, mais pontuais, assim, de que talvez possam nos ajudar de maneira mais geral, acho que quer dizer, não pontual, mas mais geral, que talvez ajude, né, nesses casos, acho que quando a alimentação, né, o comportamento alimentar, enfim, a comida, começa a tomar para aquele paciente, para aquela criança, para aquele adolescente, melhor falando, né, uma importância talvez desproporcional, maior, que pensa, mas a alimentação e o corpo está tomando um tamanho maior do que a gente esperaria para aquela faixa etária, né? Tá meio estranho isso, né? Já é um sinal de que alguma coisa tem que ser olhado com mais calma, né? Ou com mais cuidado. Ou a alimentação, que é para ser um momento, né, de troca social, da gente estar junto, da gente curtir, que é para ser algo mais natural, mais prazeroso, começa a ser fonte de ansiedade, ser fonte de sofrimento. Então, alguma coisa também não está indo bem ali, né? Então, acho que também é de ter uma luzinha para a gente poder estar olhando isso um pouco melhor, né? E acho que também, que nem a Cris falou, a gente não precisa esperar, os pais não precisam esperar, né? Que aquele sofrimento seja mais grave ou mais consolidado, ou que já tenha um diagnóstico, né? Já tem alguma preocupação, que tem alguma coisa que não está indo bem, já procurem ajuda justamente para não esperar a coisa ficar mais cristalizada. Quanto antes a gente puder tratar e ajudar, talvez uma dificuldade alimentar, antes a gente consegue prevenir que um transtorno esteja se fundando, né? E complementando também, e eu acho que não fica só os pais, a questão da escola, mas também o pediatra que está atendendo aquela criança, o médico daquele adolescente, ginecologista que percebe que teve uma alteração de peso importante, tanto aumentou o peso ou perdeu o peso muito rápido, também encaminhar para uma avaliação de algum profissional que trabalhe com transtorno alimentar, para orientar, se for o caso, ou iniciar um tratamento. Porque o que a gente não quer para esses pacientes? É que eles acomodem os sintomas na vida deles. Porque daí os prejuízos vão se cronificar. E quanto mais adoecido, mais tempo adoecido aquele paciente, maior o prejuízo. Então, quanto mais rápido, mais precocemente o paciente procurar ajuda, melhor o prognóstico. Então, é importante com outros profissionais da área da saúde. Tanto personal trainers, academia, né? Então, divulgar esse assunto é muito importante para o paciente ser bem encaminhado. Eu queria trazer para a gente conversar agora também uma questão que é o impacto das redes sociais nessa questão, né? A gente tem alguns alertas, assim, algumas matérias relacionadas a isso, né? Falando de um estilo de vida que ele passa a ideia de ser um estilo de vida saudável, mas por trás disso estão comportamentos nada saudáveis, né? Daí tem até aqui algumas expressões, comentários, algumas coisas que são ditas muitas vezes por influenciadores digitais, né, em perfis, né, que falam sobre dieta, alimentação, né, então algumas afirmações assim, né, se você sentir fome, beba água e ignore, né, ficar sem comer é questão de força de vontade. Aí depois tem comi demais, agora preciso compensar. Né? Orgulho de você não ter comido hoje. Então, né, queria ouvir de vocês também o quanto disso fortalece alguém que já está com um problema, né? Ou possa influenciar a pessoa a entrar nesse caminho,
doença, né? Eu acho bem importante isso, porque, como o Rodrigo falou, a gente vive numa sociedade entre o que é bom, não gosto muito da palavra saudável, mas enfim, saudável é muito tênue com o que é patológico, né? A dose, né? O quanto que eu, claro, tenho que querer, né, me alimentar de uma forma adequada, fazer exercício físico. Ninguém aqui está dizendo, né, que não é para fazer exercício físico e a gente não está querendo, né, que as pessoas não comam de uma forma que seja uma forma balanceada. Mas o quanto isso falado, né? De que forma que isso é falado? Qual é a mensagem que eu passo quando eu falo para um filho meu que ele tem que comer de forma saudável? O que é comer de forma saudável? Né? Eu acho que a gente entra, às vezes, numa questão muito limítrofe nesse sentido, assim, né? O que a gente sempre diz, né? O importante é o que eu faço, não é tanto o que eu falo. Então, se eu oriento de uma forma, mas eu tenho uma conduta diferente, se eu supervalorizo um corpo magro, se eu falo mal de quem tem obesidade, né? Se eu sempre falo assim, comentarista do corpo alheio, assim, né? Olha só como aquela pessoa está desleixada, olha como ela engordou, então, nossa, como ela está bem, né? Emagreceu. Muitas vezes ela está com uma anorexia nervosa, ela não está bem, né? Então, como a gente vai lidar com isso? Assim, como a gente vai poder demonstrar e educar nesse sentido nossos filhos e quem está perto da gente, do que é o melhor para a gente? Primeiro, cada um é de um jeito, cada corpo é único, cada metabolismo é único, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente generaliza. Eu acho que esse é um grande receio que a gente tem, quem trabalha com transtorno alimentar, são os estereótipos, né? E isso acontece, os pacientes trazem, né, do preconceito, a gente sabe que é real, não tem, né, poltronas adequadas, enfim, várias situações que se passa pela gordofobia. Então, como a gente vai lidar, né, com essa questão? Como a gente vai fazer com que o paciente tenha uma vida de qualidade, que é isso, a gente quer que o nosso paciente tenha uma vida de qualidade. O transtorno alimentar, independente de qual seja, ele traz muito prejuízo, inclusive físico, para os nossos pacientes. E pensando que são patologias crônicas, né? Então, são muitos anos de evolução da doença. Então, esses cuidados com essas frases, com esses comentários, eles são fundamentais. Inclusive, durante o tratamento, né? Ah, olha só, tá com bochecha, olha como tu engordou, olha como teu prato tá cheio, como tu tá comendo bastante, né? A gente tende a fazer muitos comentários sobre o corpo e sobre a comida do outro. Não vai comer mais? Já acabou? Pensando que a gente oscila, né? A nossa fome oscila, ela não é sempre igual. Tem dias que a gente vai querer comer um pouco mais, tem dias que a gente vai querer um pouco menos, e isso deve ser algo natural. Então, comentários como esses que tu leu, assim, só reforça essa ideia de como muitas vezes os outros podem ser invasivos, né? Porque o meu corpo, apesar dele estar exposto, ele é privado, ele não é público, né? E o que eu como também, obviamente que a gente não está falando aqui de uma criança, um adolescente que precisa, né, de um respaldo, né, como a Raquel falou, tem que ser oferecida uma alimentação balanceada, que é o ideal. A gente sabe que muitas vezes as famílias não têm condições, né, de ter acesso a isso. Mas se a gente pensando no ideal, existe, né, uma oferta adequada e que a gente possa respeitar, né? A gente possa entender que a criança, o adolescente, é um sujeito diferente de mim, né? E não é uma extensão minha. E que eu tenho que respeitar da mesma forma que eu gosto de ser respeitada. Então, esse tipo de comentário, realmente, eles nos atrapalham muito durante o tratamento e acontecem de maneira geral. Eu acho que, como a Júlia falou, a gente tem que poder educar, no sentido bem da palavra mesmo, os profissionais da área da saúde, de que como muitas vezes os pacientes passam por muitos profissionais, né? E ouvem coisas muito bizarras, eu acho que essa é a palavra. Né? Como se fosse falta de vontade, não quisesse fazer, é só comer, é só parar de vomitar, é só parar de comer. Que a gente possa entender como uma doença, né? É uma doença, não é a falta de força de vontade ou falta de força de vontade de fazer exercício. Realmente a pessoa tem uma doença que ela é psíquica, ela tem diagnóstico. Então ela precisa de um acolhimento, né? E não de comentários, ela precisa de ajuda e não de julgamento. Sim, Só reforça o que se quer evitar, né? Exatamente. E com relação a essas dietas restritivas, né? Esse apelo que existe, principalmente em redes sociais, né? De emagrecimento rápido, de tantos quilos em tantos dias, o quanto disso pode, né, ser um fator aí para
levar alguém a adoecer? O que acontece, né? Nem toda dieta leva a um transtorno alimentar, né? Mas na maioria das vezes todo transtorno alimentar começou com uma dieta, tá? Então, assim, a gente preconiza, né, que principalmente crianças e adolescentes não sejam submetidos a dietas, né? Que eles tenham uma alimentação equilibrada dentro das possibilidades da família, né? Porque tudo que é muito restritivo pode vir a levar a algum transtorno alimentar. A maioria das minhas pacientes com anorexia nervosa chegam no meu consultório e dizem que tudo começou quando eu fiz uma dieta. Né? Então, as mães dizem até, maldita hora que eu levei para começar porque eu estava preocupada, né? E aí, geralmente, assim, ó, elas são muito dedicadas à dieta, elas fazem muito bem, elas perdem o peso que precisava lá, que o profissional julgou que era necessário, só que elas não param daí de fazer dieta, entendeu? Quando chega na hora da manutenção do peso, isso não acontece. Elas seguem, né? Então, e também para compulsão alimentar e também para bulimia nervosa. Então, começa com essa coisa mais restritiva e aí, bom, tá no dia de ir na nutricionista, eu não consegui seguir o plano alimentar que ela me deu, porque era muito restritivo, porque eu realmente não conseguia aderir ao plano. E aí eu começo a restringir mais e mais e mais para chegar lá e ter um resultado positivo, né? Para mostrar para a nutricionista que eu emagreci pelo menos um pouco. Sim. Né? Então, assim, tem gente que trabalha com dietas restritivas, mas para transtorno alimentar não se pode trabalhar com dietas restritivas, né? E também adolescente e criança não deveria fazer esse tipo de dieta, porque muitas dietas, as dietas funcionam para poucas pessoas. De cada 10 pessoas que fazem dieta, vai funcionar para uma. Sim. E aí a pessoa às vezes não consegue, né, perder esse peso e ela fica frustrada achando eu sou a pessoa, não sou capaz nem de fazer uma dieta para perda de peso. Então isso vem muito no obeso, sabe? Quando o obeso chega no consultório, ele já passou por muitas e muitas dietas restritivas e ele acha que ele não é capaz de perder peso, ele não é capaz de fazer uma dieta. Mas geralmente é a dieta que não funciona para ele. Né? Sim. Então, isso a gente precisa ter muito cuidado, assim, tem que olhar o indivíduo, a pessoa, né, como ela é, assim, para poder ajudar. A obesidade, ela está dentro dos transtornos alimentares ou não? Não, a obesidade não é uma doença psiquiátrica, né? Ela é uma doença clínica, metabólica, que é multifatorial e claro que questões comportamentais e emocionais também levam a pessoa a ganhar peso e ter obesidade. Mas ela não é uma doença psiquiátrica, não é considerada um transtorno alimentar. Com relação ao trabalho que vocês desenvolvem lá no CEAP, né, eu gostaria de ouvir assim, como é que funciona, como é que as pessoas chegam, né, lá, como é que é o processo de tratamento. Você pode começar. Se quiser. A gente, o CEAP é uma instituição de ensino, né, onde é possível fazer a formação em psicoterapia da infância e adolescência, e lá tem vários setores, né. Um dos setores que tem na instituição é o setor de transtornos alimentares. Então, existe uma triagem própria, então as pessoas entram em contato com a instituição, solicitando para serem triados e atendidos no setor de transtornos alimentares, ou passam pela triagem da instituição e durante a triagem conseguem reconhecer que tem algo alimentar e encaminham para a gente. Né? E a gente é uma equipe multidisciplinar, então, né, nós temos a psiquiatra, a Júlia, psicólogos, o Rodrigo e alguns outros, temos a Raquel como nutricionista e outros nutricionistas também, e eu coordeno o setor. Aí o paciente entra para o setor, nós temos também uma avaliação com a médica clínica, que avalia nossos pacientes para ver a questão clínica, se tem algum risco clínico, e os pacientes iniciam um atendimento multidisciplinar, como a gente falou. Faz acompanhamento com um terapeuta, com a nutricionista e, se precisa, faz a avaliação psiquiátrica com a Júlia para ser medicada. Então, todos os nossos pacientes são avaliados por essa equipe
e tem que passar com a nutrição. Então, nenhum paciente nosso fica no setor sem ser atendido junto com a parte psíquica e com a parte nutricional. Isso é muito importante, justamente porque a gente acredita, né, no que o sujeito, ele não é somente ou só corpo, ele é algo integrado. E a gente precisa, né, da parceria, da nutrição, porque a gente não tem essa formação e a gente precisa ajudar o paciente nesse entendimento, né? Então, sem a nutrição, não tem melhora, né? Então, nossa equipe, ela é assim, ela é multidisciplinar, atende criança, adolescente e adulto. Os pacientes chegam até nós e a gente presta esse atendimento multidisciplinar. Ai, quanto tempo? A gente não tem tempo, né? Cada paciente é único, cada paciente tem a sua própria história, Claro. né? E a gente não tem, às vezes, né, os pais querem saber quanto tempo vai levar. A gente não tem como saber, depende da evolução de cada caso. Eventualmente, a gente precisa internar. O paciente vai para um serviço, né, terciário, vai para o hospital, ele fica internado durante um período que for necessário, depois ele tem alta e volta para nós para terminar ou continuar o atendimento a nível ambulatorial. Vocês têm lá um atendimento com um custo mais acessível Isso, também. é um valor dependendo. reduzido por ser uma instituição de ensino, então a gente tem um valor que é um valor menor, né? E tem a possibilidade, inclusive, de fazer uma avaliação com assistente social, que tem na instituição também. Então, algumas famílias, né? Que a gente sabe que acho que isso é importante, assim, também em termos de realidade, que é um tratamento que pode se tornar caro para algumas famílias, né? Sim. Então, a ideia que a gente tem é que a gente gosta, né? Muito do que a gente faz, então, de poder também oferecer um atendimento de qualidade, né? De referência e multidisciplinar para quem não pode pagar um valor de consultório, né? Então, a gente tem essa possibilidade no CEAPIA, que é um valor reduzido, mais a avaliação com assistente social, eventualmente, se houver necessidade. E o atendimento é igual como se fosse no consultório, acho que isso é importante, assim, né? Tanto é que todos nós aqui, né, que estamos aqui hoje, estamos no CEAPIA e também atendemos no nosso próprio consultório, porque a gente acredita, né, que o ideal é que as pessoas possam ter acesso à saúde, inclusive, principalmente a saúde mental, que muitas vezes ela é tão marginalizada, né? Com certeza. Com pessoas idosas também se tem bastante problemas com transtorno alimentares? Sim, também se tem, né? Daí são aqueles pacientes que muitas vezes já começaram lá na adolescência, início da idade adulta, e os sintomas permaneceram ao longo da vida. Foram sintomas que foram se acomodando. Né? E daí a gente pode pensar, como a gente conversou antes, da questão da obesidade, ter até um transtorno de compulsão alimentar, que é pouco divulgado, pouco diagnosticado. E aquele paciente estar com obesidade por conta de um transtorno alimentar que nunca foi tratado. Né? Sempre foi dado dieta restritiva, e nunca foi olhado realmente, não, mas vamos ver o que está acontecendo, como é que é a relação da comida. Geralmente os profissionais da saúde, geralmente não, muitas vezes, ou enfim, acontece, né, dos pacientes, dos profissionais realmente não perguntar como é que é a tua alimentação, como é que é a tua relação com a comida. Até os profissionais lidam com essa questão como um tabu, né, como algo que não consegue acessar por preconceito ou até por falta de conhecimento. Então, quando não diagnosticado e tratado, vai se tornando crônico e pacientes adultos, idosos, e já com consequências clínicas, como a gente tinha falado antes. Eu já vi pacientes, por exemplo, com bulimia nervosa, com comportamento purgativo de vomitar, de desenvolver um câncer de esôfago, né, pelo contato com ácido gástrico. Sim. Então, pacientes que têm problemas dentários, né, com deslocamento de retina, porque estão há muito tempo vomitando. Sim. Né, que nunca foram tratados. E esses pacientes, algumas vezes, também não procuram ajuda porque eles ficam envergonhados, constrangidos, acham que se parar de tomar o laxante ou se parar de vomitar vai aumentar o peso. E é muito pelo contrário, porque a partir do momento que o paciente cessa com o comportamento purgatório, compensatório, ele também vai se organizar melhor com a comida. Né? Muitas vezes ele também vai deixar de ter a compulsão, porque ele sabe que não vai ter esse comportamento que tiraria, entre aspas, o efeito
da compulsão. Então, ele também vai conseguir se organizar com a alimentação e parar de ter o comportamento compensatório e não aumentar o peso, que é o grande medo desses pacientes, né? Muito bem, a gente tem que fazer mais um intervalinho, mais 3 minutinhos e a gente volta no próximo bloco aqui falando mais sobre transtornos alimentares. Até já! Estamos de volta com o último bloco do programa Ponto de Conexão aqui na Rede RS, hoje falando sobre transtornos alimentares, alterações graves do comportamento que são caracterizados por mudanças na forma de se alimentar e normalmente por conta da obsessão com a perda de peso e a aparência do corpo. Então, a gente segue conversando aqui, a gente tem aí uma incidência muito grande com crianças, adolescentes, falamos, né, nos bastidores aqui de casos aí de crianças de 10 anos, né, então queria ouvir um pouco sobre o que está trazendo esse aumento, né, o que a gente pode pensar a respeito disso. Eu acho que como a gente vem falando aqui em todo o programa, né, a questão de ser multifatorial, né, acho que isso é bem importante para a gente entender que não existe culpado, né, que é isso que eu acho que a gente tem que reforçar, mas algumas condutas podem ser facilitadoras, né, para que o transtorno ele comece, ele se desenvolva. Então, a gente vem tentando falar bastante com os pais para que a gente não pule etapas, né? Essa questão de estimular, né, cuidados, por exemplo, com a pele, skincare, né? Usar roupas que não são roupas de criança, que são mini adultos, né? Que a gente possa fazer programas, né, que sejam infantis, não estimular a sexualidade antes do tempo, né? Isso é muito importante, que quando a gente estimula coisas que não são apropriadas para a idade, essa estimulação ela não acontece apenas em um setor, em uma área. O estímulo ele é cerebral, ele vem para todo o corpo, inclusive para as questões de patologia, né? Então, a gente tem visto diagnósticos muito precoces com crianças com sintomas bem importantes, que estão trazendo bastante prejuízo, em crianças muito jovens, né? 10, 12 anos, não é o momento para eu pensar que o meu corpo, que a minha coxa é grossa, que eu tenho barriga, né? Isso não é o tipo de preocupação que uma menina de 10, 12 anos deve ter, né? Então, a gente pede que os pais esperem um momento certo, né? Que a gente não antecipe as etapas de desenvolvimento, lembrando que essa antecipação também pode trazer patologia. Acaba sendo um ambiente propício, né, para o disfuncional aparecer. Na questão da alimentação, da nutrição, né? Como é que a gente pode pensar isso em relação às crianças? O mais importante é ficar atento, né? Como nós falamos anteriormente, às mudanças de comportamento das crianças, né? Porque essas crianças mais novinhas que a gente tem recebido já chegam muito graves. Por exemplo, assim, a menina não tinha força de segurar o lápis na escola, a professora percebeu, entende? De tão desnutrida que ela estava. Então, rapidamente ela teve que ser internada, né? Então, o que acontece? Os pais precisam ficar atentos a isso. Bom, teve uma mudança no padrão alimentar, para mais ou para menos, o que está acontecendo, né? E aí, sim, procurar ajuda o quanto antes, porque quanto antes a gente começa o tratamento, melhora o prognóstico, né? Essa criança melhora mais rápido. A gente pode pensar também em traumas, né? Ou questões assim mais graves por trás disso nas crianças. Sim, a gente pode, né? E deve sempre investigar situações de traumas, inclusive traumas sexuais, abuso ou negligência, né? Porque então, pensando até no desenvolvimento psicopatológico, aquela criança que pode ter tido um abuso sexual ou algum trauma nesse sentido, no sentido mais corporal, uma invasão em relação ao corpo dela, pode sim refletir na maneira como ela vai lidar com o seu corpo. Né? O que aquele corpo vai significar para ela. A gente vê meninas, por exemplo, com um quadro de anorexia nervosa, não querendo entrar
na puberdade e na adolescência para não desenvolver curvas, seios, para não ter aquela atração ou aquele olhar sexual. E isso muitas vezes a paciente não percebe, porque é mais inconsciente. Sim. E acessar isso, que nem a Clarissa falou no início, leva um tempo. Então a gente não vai tratar os transtornos alimentares de uma semana para outra. A gente precisa de um vínculo, de um espaço, de um acolhimento para a gente conseguir acessar questões mais sensíveis e até questões da possibilidade de traumas. E aí de todos os tipos, mas também os sexuais. E também pensando no paciente com compulsão alimentar, com sobrepeso e obesidade, também vai se esconder, né, através da adiposidade. Também vai querer desviar o olhar para o próprio corpo, por causa de algum trauma possível no passado, né? Deixa eu só complementar isso que a Júlia estava falando, acho que é bem importante, até já que pelo que eu entendi, as perguntas são mais voltadas para essa questão da infância e adolescência. Nesse momento que os pacientes estão chegando, né, e que, como eu falei lá no primeiro bloco, muitas vezes eles vão chegar porque a família ou a escola perceberam que alguma coisa não estava bem. Então, que para esse adolescente ou para essa criança estarem em atendimento, os pais ou algum responsável precisa estar junto, como vai ser importante a gente poder ter um vínculo também muito próximo com esses pais, porque muita coisa vai chegar a partir deles, né? A gente vai saber a partir deles, né? Eles é que vão poder também nos contar muito essa historinha de como as coisas vinham vindo até antes, talvez, do nascimento daquela criança, né? E como foram vindo ali na introdução alimentar, nos primeiros anos, se teve algum fato marcante, porque um trauma ele pode vir tanto de alguma coisa mais pontual, assim, de algo mais sério, assim, de aconteceu tal situação, como pode ser, às vezes, alguma coisa menorzinha, mas que vai acontecendo várias vezes ao longo de muitos anos, né? Que às vezes são até esses padrões familiares, uma cultura familiar, de como alguma coisa vai sendo levada. Então é muito importante esse contato com a família, para a gente poder, dando conta até de algumas coisas de cultura familiar, de crença familiar, né? De coisas de hábitos, de como é que eles entendem algumas coisas da alimentação, que a gente vai poder ir trabalhando, né? E até pegando também, só para complementar e finalizar essa questão, acho que do trauma, assim, para a gente poder pensar, às vezes tem situações de outros transtornos alimentares, que às vezes situações de vômito ou de engasgo, também pode ser ali que alguma coisa começa a ter uma marca de uma alimentação mais sofrida, de algo mais doído, que aí começa a gerar uma relação mais rejeitada ou fóbica com alguns alimentos, né? Por causa dessas marcas de, enfim, de vômitos ou de engasgo, né? Também é importante estar atentos a isso. Mas é possível vocês chegarem num momento assim de cura para essas pessoas? Olha, eu acho que se a gente trabalha com isso, a gente precisa ser positivo de que a gente consegue ajudar, né? Eu acho que quanto mais cedo, e acho que forçando isso, eu acho bem importante, quanto mais cedo as famílias conseguirem buscar ajuda, melhor vai ser para elas e para aquele paciente. Porque imagina anos de uma família que passa anos lutando para uma refeição acontecer, né? Ou para tentar ajudar um paciente que come e vai para o banheiro, ou que come em excesso. Acho que quanto mais a gente consegue trabalhar cedo para diminuir essas marcas, melhor vai ser para aquela família, para a relação daqueles pais com aquele filho, né? Então, acho que isso vai ser bem, bem importante. Então, como eu falando, acho que se a gente consegue começar mais cedo, essas marcas não vão se incrustando na personalidade, no funcionamento, né? Acho que quanto mais depois, as coisas se complicam, né? A gente sabe, pegando na neurociência, que a plasticidade, né, cerebral, a gente vai perdendo ao longo, né, ali da infância, adolescência, né? A personalidade, ela está mais formada no final da adolescência, início da vida adulta. Então, quanto antes, mais plasticidade a gente tem, né, cerebral e mental, para poder trabalhar as coisas. Não que a gente não possa ajudar quando for adulto, óbvio que a gente pode, mas vai ser um pouco mais trabalhoso, um pouco mais difícil, os tratamentos fazer um pouco mais longos, mas a gente está aqui justamente para poder estar ajudando os pacientes, as famílias com todas essas dificuldades que vêm junto com o transtorno alimentar, né? Bom, a gente tem pouquinho mais de 4 minutos para encerrar o programa, então eu queria de cada um de vocês uma consideração final sobre esse tema, né? Uma mensagem final que vocês queiram deixar, então... Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né? Acho que é um espaço muito importante, acho que informação deve ser compartilhada e a ideia é que a gente possa falar sobre um assunto para que ele deixe, né, de ser tabu e diminua muito o preconceito, que os nossos pacientes sofrem muito preconceito. E também reforçar, apesar de a gente dizer que realmente são patologias muito complexas, existe tratamento, as pacientes melhoram, né? E a gente acredita nisso, como o Rodrigo falou, a gente acredita que os pacientes podem melhorar. Eu acho que o conceito cura é muito relativo.
Uma paciente que vomita 5 vezes por dia e começa a vomitar 4, eu já acho que é uma grande melhora. Então, a gente acredita nisso, assim, de que as melhoras, elas vêm, às vezes não na velocidade, né? Que a família ou o paciente gostaria, mas elas acontecem. E que a gente, como equipe multidisciplinar, que eu também acho que é relevante, né? Destacar, realmente acredita, né? E gosta do que a gente faz, de que a gente pode ajudar essas pacientes a ter uma qualidade de vida melhor junto com a sua família. Raquel? Gosto de pensar que parte do meu trabalho é ajudar fazer com que esse momento da alimentação volte a ser bom, ser prazeroso, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar um pouco, assim, que a alimentação, ela tem essa coisa afetiva, né? Faz parte disso, que não pode ser só sofrimento, né? Então, os nossos pacientes são graves e eles melhoram, né? E é por isso que a gente gosta do que faz e segue tratando esses pacientes. Doutora Júlia? Bom, eu gostaria, né, de deixar claro que esses pacientes, eles não são assim por falta de vontade, por preguiça, ou que é só uma questão de fazer de mais ou fazer de menos. É um transtorno psiquiátrico que precisa ajuda médica e de outros profissionais também. Doutor Rodrigo? Acho que vou fazer voz ao que a Júlia estava falando, porque acho que isso é muito importante. Acho que a gente não pode esquecer que esses pacientes, né, enfim, as crianças, adolescentes, adultos que têm um transtorno alimentar, eles vêm com um sofrimento muito grande, né? Às vezes com uma culpa muito grande, uma vergonha muito grande. A gente está passando por situações muito complicadas. E acho que é claro que ninguém escolhe ter um transtorno alimentar, né? E acho que assim como ninguém escolhe, por exemplo, ter uma doença física, né? Ninguém escolhe ter um câncer, ninguém escolhe ter um transtorno alimentar. Então, acho que se a gente consegue empatizar com esse paciente, com essa pessoa, né, que ela está passando por uma situação de muito sofrimento, né, que não adianta a gente brigar com ela, pôr de castigo, não adianta repreender, que isso talvez só vai aumentar a dificuldade, vai aumentar o sentimento de culpa e vai talvez gerar mais barreiras, né, daquela pessoa de conseguir conversar e conseguir ter uma relação mais aberta. Acho que isso é muito importante, né? A gente precisa, como a Clícia falou lá no inicinho, de alguma forma ver que tem um sofrimento muito grande ali dentro, né? Aquela pessoa, ela não... Isso que a gente falou, acho que com relação ao bebê, isso que acho que é importante deixar essa marca, né? Ao longo da vida daquela pessoa, algumas capacidades não puderam ser desenvolvidas, né? Ou não se desenvolveram com plenitude. E por isso que a forma que ela encontra de lidar no corpo, transtorno alimentar, né? Não é porque ela não quer comer ou porque ela não consegue parar de comer, porque ela tem uma dificuldade, né? Tem motivo daquele sintoma ou daquele transtorno tá ali. Então, se a gente consegue empatizar e se aproximar e cuidar e tentar entender e procurar ajuda, acho que aí é muita coisa mais de meio caminho andado, talvez. Bom, antes da gente se despedir, eu queria deixar aqui também o contato do CEAP, né, o endereço do CEAP, para que, se por acaso alguém que nos assiste, né, tenha alguém nessa situação, possa buscar esse acolhimento, essa ajuda, né, esse tratamento. O CEAPIA, né, caso que jogar na internet acha fácil, né, é CEAPIA, né, Centro de Estudos, Atendimento e Pesquisa da Infância e Adolescência. Ele fica a sede, né, fica na Rua Coronel Bordini, 434. Acho que os contatos de telefone para marcar triagem, para buscar informações, também são todos da internet. Obviamente não vou saber de cabeça. Não, tranquilo. Mas o pessoal busca lá e consegue nos encontrar. Se quiser especificamente ajuda do setor, quando ligar para marcar atendimento para si ou para o filho, pode já falar que ficou sabendo do setor, né, de transtornos alimentares e gostaria de marcar alguma triagem, um atendimento específico para o setor, que já chega mais rapidinho na gente, né? Muito bem. Eu quero agradecer a cada um de vocês imensamente por terem vindo, terem compartilhado aqui da experiência, né, dos conhecimentos de vocês, né? E se a gente pôde, de alguma maneira, ajudar alguém lá do outro lado com essa questão, a gente também se sente gratificado com isso. Uma boa noite para vocês. E para você de casa também. Uma boa noite. O programa Ponto de Conexão encerra aqui. Você pode nos acompanhar também pela internet, lembrando que estamos no canal 55.1 e também no 511 da Claro TV. A gente fica por aqui. Tem reprise amanhã às 2 horas da tarde. Uma ótima noite para você e até mais.